Glória a Jesus, a paz do Senhor a todos. Amém. Estamos na Igreja Cristã Rede Acolher, do Ministério Brasilândia, e hoje vamos fazer mais uma ministração do Discipulado nível 2, amém? Nós já falamos sobre o batismo, nós estamos falando sobre o batismo no Discipulado nível 2, já falamos sobre o batismo em águas, o batismo no Espírito, e agora nós fechamos essa esticadinha de mensagem sobre o batismo para falar sobre o batismo com fogo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 3, versículo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 3, o versículo 11. Enquanto você abre, eu faço mais uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais um dia estarmos na Tua presença. Pai querido, eu te peço que o Senhor fale conosco, através da Tua palavra, através dessa mensagem. Pai querido, que o Senhor possa fazer em nós a transformação necessária que precisamos para poder prosseguir caminhando na Tua presença. Pai querido, estamos falando sobre um assunto tão importante da Tua palavra, que é acerca dos batismos, as doutrinas dos batismos, Senhor. Pai querido, e nós te pedimos a Tua bênção, te pedimos a Tua graça, te pedimos o Teu poder, para que essa palavra seja pregada e que os nossos corações estejam abertos para receber tudo aquilo que o Senhor preparou para nós neste dia que se chama hoje. Abençoa também, Senhor, aqueles que hão de ouvir essa ministração pela internet, aqueles que hão de ser alcançados pela ministração desta palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço e repreendo todo inimigo do Evangelho, repreendo toda obra maligna, repreendo todo impedimento das trevas, e que o nosso coração seja levado cativo à obediência de Cristo, e que possamos, Senhor, sair hoje alimentados da Tua palavra, cheios do Teu poder e contentes por estarmos diante da Tua presença, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 3, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor, palavras aqui de João Batista, que diz assim: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Glória a Deus. Ele vos batizará com fogo. Difícil interpretar esse texto, né, irmãos? Você já meditou sobre isso, né? O que é o batismo com fogo? Como assim? Porque quando nós falamos dos pentecostais, nós imaginamos o batismo, quando fala do fogo, né? Fala que é aquele fogo do Espírito Santo, né? O mover, o sobrenatural. Mas, então, se fosse isso, por que o Senhor, Ele diria aqui, através de João Batista, que Ele nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo? Ele separa a questão do poder de Deus em relação a essa questão do fogo. Então, irmãos, alguns entendem que além do batismo com o Espírito Santo, que é o batismo que nós somos revestidos de poder, lembra? Do batismo para revestimento, nós somos revestidos de poder, e alguns dizem que após esse batismo existe uma outra possibilidade de o cristão ser também batizado com fogo. Como se, olha, falar em línguas estranhas é o primeiro passo, mas alguns ainda vão além e são batizados com fogo. Aqueles que são do manto, né? Aqueles que são do... né? Alguns dizem, eu não gosto muito de usar essa palavra, né? Mas alguns dizem do reteté, né? O reteté,
o manto, né? Então alguns assim, aí acaba pensando, trazendo uma separação. Olha, eu falo em línguas estranhas, mas eu nunca pulei no Espírito, eu nunca rodei, eu nunca sapateei. E por que então? É porque eu não recebi o batismo com fogo, é isso? Né? Eu não fui avivado, é isso? Então, alguns falam isso, principalmente os mais pentecostais. E nós somos pentecostais, né, irmão? Nós cremos no batismo com o Espírito Santo, nós cremos nos dons espirituais. Mas, irmãos, analisando a palavra de Deus, nós não encontramos nenhum respaldo bíblico para dizer que o batismo com fogo é uma experiência pentecostal posterior ao batismo no Espírito Santo. Não encontramos nenhum embasamento bíblico para isso. Então, por isso que hoje nós vamos falar aqui algumas coisas sobre o fogo. Amém? Glória a Deus, está preparado? Ou você está com medo de se queimar? Amém? Tem até um louvor da Alice Maciel, uma pernambucana arretada, sanfoneira, que ela toca uns louvor da hora lá que eu gosto, e tem um que ela fala do fogo assim, e ela fala, e vai metendo fogo, e vai tocando fogo, e é uma bênção, e o fogo cai para todo lado. Só quero ver quem é que se queima, né? Porque ninguém quer se queimar, né? Aleluia. Mas, amém, vamos em frente. Então aqui a primeira parte, a primeira interpretação que eu queria falar para vocês, irmãos, é que o fogo, ele representa o juízo eterno. Amém? O fogo, ele representa o juízo eterno. Nós temos vários textos e poderíamos ficar aqui por horas falando sobre isso, mas eu separei aqui pelo menos 2 versículos que falam sobre o juízo eterno, quando ele é mencionado através do fogo. Que o primeiro está em Mateus capítulo 25, versículo 41, que diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então aqui é aquela passagem bem conhecida de que Jesus faz a separação, né? Que naquele grande dia Jesus vai fazer uma separação. Capítulo 25 de Mateus, versículo 41, faz a separação entre os bodes e as ovelhas. As ovelhas ele coloca à sua direita e os bodes ele coloca à sua esquerda. As ovelhas ele diz: olha, vinde benditos do meu Pai, e possui o reino que vos está preparado desde a fundação do século. Mas os que estão à sua esquerda, é esse versículo 41 que ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado pelo diabo, para o diabo e seus anjos. Então aqui nós temos uma informação muito contundente, né? Da própria boca de Jesus, que diz que aqueles que dirão Senhor, Senhor, aqueles que vão falar Senhor, mas eu efetuei curas em seu nome, Senhor, em teu nome profetizamos, naquele grande dia ele vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Amém? O segundo aqui que eu coloquei é o Mateus 3:10, que ele diz assim: e também agora está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Amém? Então, não precisa falar muito sobre o fogo, né? Do inferno. Não o inferno do Hades, que já queima e arde, né, e atormenta, mas o lago de fogo e enxofre, que é onde o diabo e seus anjos serão lançados, e também aqueles que não forem encontrados com o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém? Nós lemos aqui na sexta, né, a intercessão de Moisés. Moisés, ele diz ao Senhor: Senhor, perdoa esse povo, se não, risca o meu nome do teu livro, né? Foi isso que nós lemos, né? Lá em Números, né? Ou em Êxodo, foi em Êxodo que nós lemos: risca o teu nome do teu livro, e risca o meu nome do teu livro. Misericórdia, né? Nós precisamos ser encontrados no livro de Deus, para que naquele grande dia ele diga: vinde benditos do meu Pai. Amém?
A segunda interpretação que eu quero compartilhar sobre o fogo no princípio bíblico é que o fogo é a manifestação de Deus. Amém? O fogo, ele representa também a manifestação de Deus. Aqui no capítulo 7 de Atos, no versículo 30, quando Estevão está fazendo uma retrospectiva da história de Israel, se você quiser entender sobre o povo de Israel de uma maneira mais sucinta, sem ler o Pentateuco, né? e os livros históricos e os profetas, aqui no capítulo 7 do livro de Atos, Estevão, o diácono, ele faz uma narrativa de toda a história, desde Adão até Jesus Cristo, em um capítulo, o capítulo 7, e aqui no versículo 30 ele diz assim: e completados 40 anos, falando de Moisés, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Sinai, no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Então nós já conhecemos essa passagem de que Deus, ele chama Moisés para libertar o povo do cativeiro do Egito, e ele aparece para Moisés no meio de um fogo, no meio de uma sarça. Então, quando nós falamos de fogo, nós também falamos da manifestação da presença de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24, diz a palavra assim: porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Ele é um fogo que consome, um Deus zeloso. Então, o zelo de Deus, ele consome todo o pecado. O zelo de Deus, né, a gente tem algumas passagens bíblicas que trazem assim até uma dificuldade para nós, né? Como, por exemplo, Nadab e Abiú, os filhos de Arão. Nadab e Abiú, diz a palavra que eles foram perante o Senhor e eles levaram fogo estranho perante o Senhor. E diz a palavra que o fogo do Senhor ali se acendeu a chama da glória de Deus e consumiu e matou aqueles dois homens que entraram na presença do Senhor indevidamente, né? Às vezes a gente fica com dificuldade de entender o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Deus, ele é fogo consumidor e ele não precisa dar contas para ninguém, e ele precisa ser adorado porque nós o amamos, e ele nos ama. Mas aqueles que são inimigos de Deus, aqueles que não creem, aqueles que estão desprezando a graça do seu Filho Jesus Cristo, esses um dia experimentarão a ira de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus, eu prefiro ficar do lado do Deus irado do que ficar sendo alvo da ira de Deus, né? É melhor que eu seja alvo do amor de um Deus irado do que estar, né, ser alvo da ira abrasadora do Senhor. Então, a escolha é de quem quiser, né, irmãos? Você que está nos ouvindo pela internet, nos assistindo pela internet, escolha, pois, ao Senhor, porque vale a pena. Amém? Glória a Deus. E o último aqui, versículo, é do próprio Jesus, lá no Apocalipse, capítulo 19, versículo 12, que diz assim: e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. Nos seus olhos eram chama de fogo. Os olhos do Senhor é chama de fogo. Então, o fogo, irmãos, ele é a manifestação de Deus. Então, quando nós falamos, eu quero ser batizado com fogo, então primeiro nós precisamos pensar no juízo eterno. Depois nós precisamos pensar na manifestação de Deus, que o fogo é um tipo da manifestação de Deus, e geralmente da sua ira. Mas Deus, ele também apareceu aqui no fogo da sarça ardente. Mas o que eu quero aqui compartilhar com os irmãos, de uma maneira mais prática, acerca do batismo com fogo, é que o batismo
com fogo é o símbolo da purificação. Amém? Símbolo da purificação. Nós estamos no discipulado nível 2. Vocês já ouviram muita coisa sobre pecado, vocês já ouviram muita coisa sobre santificação, e agora nós entendemos que esse batismo com fogo fala também de purificação. Em Números capítulo 31, versículo 23, a palavra do Senhor diz o seguinte, Números 31, versículo 23, toda a coisa que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo. Olha que interessante isso. Toda a coisa que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia, se purificará com água da purificação, mas tudo que não pode resistir ao fogo, fareis passar pela água. Então aqui nós estamos no Antigo Testamento, no livro de Números, quando Moisés está escrevendo sobre os princípios e as leis de purificação, e aqui ele coloca também o fogo como um princípio de purificação. Ele fala, olha, tudo que puder ser passado pelo fogo, então passe pelo fogo, para que fique limpo. Se não puder passar pelo fogo, que passe então pela água, e seja purificado pela água. Então, irmãos, o que eu quero interpretar com vocês a partir desse texto também, é que nós temos experimentado, irmãos, no decorrer da nossa caminhada cristã, é que geralmente aqueles que têm um chamado de Deus, aqueles que são chamados para um ministério na casa do Senhor, aqueles que são chamados para uma obra do Espírito Santo, esses geralmente eles passam pelo fogo. Eles passam pelo fogo da provação, eles passam pelo fogo da purificação, porque eles precisam se tornarem limpos para estar na presença do Senhor. Irmãos, cada um de nós aqui tem uma história diferente. Cada um aqui de nós passou por uma prova, uma luta, principalmente no início da conversão. Você percebe que no início sempre parece que é uma tribulação terrível na nossa vida quando nós nos convertemos. Vem a prova do desemprego, vem a prova emocional, vem a prova financeira, vem prova de tudo que é lado. Parece que a gente está passando por uma situação, faz, puxa, era melhor então nem ser crente. Agora que eu virei crente, em vez de melhorar a minha vida, parece que está piorando, né? Mas não é, irmãos. É porque se você pode passar pelo fogo, Deus vai te passar pelo fogo, para que você seja purificado. Alguns não podem passar pelo fogo, então esses são purificados pela palavra, pela água da palavra. Só que a água da palavra, ela é uma fonte, né, que vai jorrando, né, de pouquinho em pouquinho, vai jogando a água, a palavra vai entrando, e às vezes demora anos para aquilo começar a fazer o efeito da purificação na nossa alma. Mas aqueles que são lançados no fogo, irmão, esses saem limpinho, rápido, porque Deus tem pressa. Então, irmãos, o fogo é elemento de Deus para a purificação do crente. Amém? Se você está passando pela água, então permaneça, vai se alimentando, vai se modificando pela lavagem da água, da pregação. Mas se você tem um chamado de Deus e você está passando pelo fogo, então se alegre, porque o seu galardão é grande e Deus tem um chamado na sua vida. Amém? O segundo versículo aqui que eu elenquei aqui é 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: a obra de cada um se manifestará. Eita Deus! A obra de cada um
se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Amém? Glória a Deus. Então a palavra diz que as nossas obras, elas são edificadas com um tipo de material. Deus ele nos dá a possibilidade de edificar sobre um tipo de material específico. Então a Bíblia diz que alguns edificam com a palha. Amém? Alguns edificam com a palha. Outros edificam com pedras preciosas. E outros ainda edificam com prata e com ouro. Eu lembrei aqui da história dos 3 porquinhos, né? Não é a história dos 3 porquinhos que é assim? Um faz a casinha lá de madeira, né? Aí depois o outro faz uma casinha mais forte, não é assim? Como que é? São 3 tipos. Palha, madeira e cimento, né? Palha, madeira e tijolo, né? Os 3 porquinhos. Aí vem o lobo mau, né? E assopra na casa de palha e ela voa tudo, né? E aí vai na casa de madeira, também voa tudo. Mas quando vai na casa de cimento, de concreto, na rocha, aí fica firme a casa, né? E aqui Deus fala que as nossas obras é assim, irmãos. Muitos de nós edificam o seu ministério sobre a palha, com palha. Sabe o que acontece, irmão, quando nós edificamos o nosso ministério com palha? Um dia a nossa obra vai passar pelo fogo. E se tiver sido edificado com palha, sabe o que vai acontecer? Vai queimar. Vai queimar. Então eu sempre tive sabe? Eu sempre fiquei muito reticente com algumas coisas que aconteciam na igreja. Algumas obras que aconteciam na igreja. Eu ficava observando, e não que eu fosse juiz dos ministérios alheios, mas eu ficava observando algumas coisas que aconteciam na igreja, de tanto esforço que as pessoas aplicavam, tudo em nome de Deus, em nome do Senhor, para o fruto da casa de Deus, né? Para a casa de Deus. E aí eu ficava imaginando, falando assim, puxa vida, será que isso não é obra de palha? Não está dizendo que não é obra, mas é obra de palha. Quando passar pelo fogo, não vai suportar. As obras, elas precisam ser edificadas com pedras preciosas e com ouro, irmãos. Nós precisamos ser edificados, edificar o nosso ministério com ouro. Por quê? Porque o dia que passar pelo fogo do Senhor, não vai consumir, mas vai ser purificado. Como o ouro, ele é purificado quando ele é passado pelo fogo. Todas as impurezas, eles são queimadas quando passa pelo fogo. E o ouro, ele fica puro, ele fica limpo. Amém? Glória a Deus. Então aqui a Bíblia diz que o fogo vai provar a obra de cada um de nós. Então, irmãos, se prepare. Se você está construindo tua casa ministerial, saiba que tudo que fizermos nessa terra para o Senhor será digna de galardão, será digna de recompensa. Porém, o Senhor nos adverte: constrói com o material certo. Amém? Depois aqui nós temos Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então aqui o Senhor fala que a nossa fé, ela é provada como ouro. A nossa fé, ela tem muito mais valor do que o ouro. Ela é muito mais preciosa do que o ouro. E o ouro é provado pelo fogo. Se o ouro, que já tem grande valor, é provado pelo fogo, aqui o Senhor está nos dizendo: a nossa fé também é provada pelo fogo. A nossa fé nos trata no quesito perseverança. A nossa fé, quando nós estamos na prova, né, nós temos mais fé, irmãos.
Quando nós estamos naquela luta, nós temos mais força em Deus para continuar, para resistir, para perseverar no dia mal. Agora, quando está tudo muito bem, irmão, a nossa tendência é relaxar, né? A nossa tendência é ficar mais tranquilo, a nossa tendência é fazer as coisas sem tanto esforço, mas a nossa fé, ela precisa ser provada. Amém? Você tem fé, irmãos? Você está disposto a deixar que Deus prove a sua fé? Pessoal, você já pensou em fazer essa oração a Deus? Senhor, prova a minha fé. Eita, que oração difícil, hein? Porque se você for pedir, Deus vai mandar uma prova. E aí, você vai passar aprovado por ela. Você vai passar vitorioso, com as feridas da guerra, com algumas queimaduras deste fogo da tribulação, mas você vai sair com a sua fé purificada, porque o fogo da provação, ela é o fogo que purifica a nossa fé. Amém? Então, irmãos, nós podemos aqui ter por certo que o batismo com fogo, ele pode ser relacionado com as tribulações que passamos para o nosso aperfeiçoamento. Então João Batista é aquele que batiza com água, e nós continuamos esse ministério batizando com água, mas aquele que vem após João Batista, que é Jesus Cristo, ele batiza com o Espírito Santo e também batiza com fogo. Se ele batizou com o Espírito Santo, e isso traz a ordem de ser primeiro, né? Primeiro ele batiza com o Espírito Santo, para depois ele batizar com fogo. Então isso nos mostra o quê? Que ainda que você ainda não falou em línguas, ainda que você ainda não teve nenhuma manifestação espiritual, mas você já está sendo provado pelo fogo, irmãos, então mais cedo e mais tarde o Espírito Santo vai se revelar e se manifestar na sua vida. Deus. Amém? Jesus me batiza com fogo. Eu acho que alguém vai estar lá na internet me assistindo agora, me criticando, falando: esse pastor aí não está com nada. Ele nunca sentiu o fogo. Já senti, irmão. Já senti a manifestação do Senhor através do fogo, como foi com Moisés. Já senti o fogo arder nas minhas costas de maneira como nunca senti antes. Mas quando fala do batismo com fogo, eu não posso simplesmente interpretar como sendo uma experiência espiritual. Batismo com fogo, que o Senhor Jesus irá batizar o seu povo, isso fala de purificação. Amém? Purificação. As tribulações, elas podem sim ser relacionadas com a purificação da sua fé, irmãos, para que você possa estar firme, passando pela luta, tendo seus lombos fortalecidos, passando pela provação e sendo aprovado. Amém? Nenhum soldado vai para a guerra sem antes fazer muita flexão de braços. Eu nunca servi o exército, mas dizem que o negócio lá é feio, né? Diz que 5 horas da manhã toca a sirene do quartel e você tem que estar com a sua farda impecável, com o seu coturno lustrado, impecável, que depois vem o capitão e vai inspecionar o uniforme 5 horas da manhã. Se você está pronto para, se a barba está feita, e se aí você sai, pensa que é para descansar, não, 5 horas da manhã você já vai para o batente, já vai para o exercício físico, já vai correr, já vai fazer exercício, já vai para a floresta, fazer as provas de sobrevivência, para depois um dia, se assim for necessário, você ir para a guerra. Assim é também nas nossas vidas, irmãos. O fogo da provação vem para que a gente possa suportar, para que a gente possa ficar forte, para que a gente possa ser guerreiro, para que a gente possa ser inabalável. Nós já podemos suportar. O Espírito de Deus habita em nós, por isso nós já podemos suportar. Essa é a música do pregador Lu, né? Ele fala: o Espírito de Deus está sobre mim, por isso já posso suportar. Amém? Glória a Deus.
Em Romanos, o apóstolo Paulo, ele descreve no capítulo 5, no versículo 3 e 4, Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4, a palavra do Senhor diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Amém? Então aqui o apóstolo Paulo, ele nos fala sobre aprovação. Ele fala de nos alegrarmos na tribulação. Ele fala, nos gloriamos nas tribulações. É mais do que se alegrar, né? Nos gloriamos, nos orgulhamos de passar pelas lutas que passamos, porque nós sabemos. O apóstolo Paulo aqui nos traz uma lição espiritual que ele aprendeu passando pelas provações. O apóstolo Paulo foi um dos mais provados na palavra de Deus. Ele foi perseguidor da igreja, isso é bem certo, mas Deus escolheu ele para que padecesse as aflições de Cristo. Ele desceu nas muralhas pendurado num cesto. Ele ficou 3 dias e 3 noites no abismo. Isso fala, né? Abismo a gente já imagina que ele, sei lá, foi pro inferno, foi para algum lugar assim, mas não. O abismo que ele fala é sobre 3 naufrágios que ele teve. Ele ficou à deriva no mar. Imagina, irmãos, né? A gente vê esses programas de sobrevivência aí, a gente já fica assim, né? Impressionado da pessoa ali num bote ali, com algum equipamento, alguma coisa, e ainda peleja. Imagine Paulo lá passando 3 dias e 3 noites à deriva no mar, em cima de uma tábua, em cima de qualquer coisa, porque o barco tinha afundado. O apóstolo Paulo, ele foi picado por víboras mortais, uma serpente mortal. Tipo, hoje poderia ser uma cascavel, uma jararaca, né? Ele foi pegar uma lenha ali e foi pegar e grudou uma cobra venenosa, porque os moradores da ilha olharam e falaram: esse deve ser um grande pecador, porque ele escapou do mar, porque tinha sofrido um naufrágio, e agora ele não vai escapar dessa serpente, dessa víbora, porque eles conheciam que todos que já tinham tomado picada daquela cobra já te morria, e eles ficaram esperando, só esperando para enterrar o apóstolo Paulo. E ali, quando eles veem que nada havia acontecido, eles começam a glorificar, e eles começam até a adorar Paulo, achando que ele era um Deus, porque como que podia passar por uma situação como aquela? Paulo ele foi traído pelos seus próprios irmãos. Paulo, ele sofreu perseguições, ele padeceu necessidades. Ele disse: aprendi a padecer necessidade, a não ter o que comer, a estar nu, a estar sofrendo com trabalhos, com vigílias. Aprendi a padecer todas essas necessidades. Também aprendi a padecer, a ter mais do que é preciso para viver. E aí ele diz aquela tão maravilhosa promessa, aquele tão maravilhoso texto que diz: tudo posso naquele que me fortalece. É Deus que fortalecia Paulo. Então Paulo sabia o que era passar aflições, e ele diz: olha, nós aprendemos isso, nós sabemos que a tribulação, ela produz a perseverança. Dura coisa é uma pessoa que não consegue terminar as coisas. Você já viu pessoa assim? A pessoa começa um curso e não termina, começa um trabalho e não termina, começa qualquer coisa e não termina. A falta da perseverança, irmãos, é algo muito terrível. A gente está experimentando isso no Instituto, né? Que a gente abriu uma ONG, Instituto Nacional Rede Acolher. Eu sei que está na internet, digite aí no seu navegador www.redeacolher.org.br e você vai conhecer o nosso trabalho na área social. Mas no começo, aquele ânimo, aquela alegria, vamos lá, vamos fazer a obra, e aí de repente as coisas começam a, tem que ter perseverança, irmão, tem que perseverar. Então a tribulação, ela produz isso em nós. Não pense que você vai aprender perseverança sem tribulação.
a tribulação ela produz a perseverança. Você começa a suportar, você fica firme. Não, eu vou continuar em frente. Basta cada dia o seu mal. Não foi isso que Jesus falou? Basta cada dia o seu mal. E aí Paulo ele fala que essa perseverança ela produz um caráter aprovado. Estamos falando de caráter, estamos falando de alma, estamos falando de purificação. O fogo da tribulação, da prova, da vida, nos traz um caráter aprovado, irmãos. Eu tomei um susto agora que eu vi que era 9h30 ali em cima, mas estamos já fora do horário de verão e o relógio ainda está errado 1h para cima, né? Eu falei, perdi a hora do culto, já estamos aqui, já passei da hora. O culto acaba às 9h e agora são 8h25, amém? Glória a Deus. E aqui ele fala sobre o caráter aprovado que produz a esperança. Coisa boa. Você já viu uma pessoa que ela é positiva? É uma pessoa que você gosta de ficar perto, porque você chega do lado da pessoa, a pessoa fala, poxa, você fala para ela, estou passando por uma luta, passando com uma luta lá na loja, né? Tô com uns problemas lá. Não, mas, irmão, fica firme, crê em Deus, que Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar. Né? Pessoa positiva, pessoa que tem esperança. Sabe por que essa pessoa tem esperança? Porque ela já passou pela prova da perseverança. Ela já soube esperar em Deus. Ela soube que o final é melhor do que o começo. Salomão escreve isso nos Provérbios, né? Ele diz que o final das coisas é melhor do que o começo. É melhor, irmãos. Porque a perseverança produz esperança. E a gente espera, a gente sabe que Deus está conosco, a gente sabe que Ele está preparando uma porta aberta de bênçãos na nossa vida, e que as leves e momentâneas tribulação, o apóstolo Paulo ele diz isso, que as leves e momentâneas tribulações não hão de se comparar com o peso da glória que será revelado sobre os filhos de Deus, amém? Glória a Deus. Se você está passando por luta, irmão, está passando pelo fogo, persevera, continua, porque o caráter aprovado vai produzir em você a perseverança, amém? Aí Tiago, ele fala para nós também, lá no capítulo 1 da sua carta, versículo 2-4, acerca da provação. Ele fala também que nós precisamos também nos alegrar nas tribulações. Olha o que ele diz, Tiago capítulo 1, versículo 2-3, ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Olha, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Interessante essa versão que eu escolhi, né? A sua versão está um pouquinho diferente, né? Deixa eu pegar aqui a outra versão. Essa versão que eu citei é a NVI, é uma versão um pouco mais moderna. Mas aqui a nossa versão mais João Ferreira de Almeida diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Por que eu escolhi a tradução NVI quando ele fala de tentação, de provação e não de tentação? Porque essa palavra no grego, ela pode ser aplicada para os dois sentidos, tanto para a questão da provação como da tentação propriamente dita, que ali ele fala que Deus ninguém tenta, né? Não diga que você é tentado por Deus, mas aqui esse texto se aplica mais não à tentação, mas sim à provação. Mas aí ele continua dizendo: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, né? A gente lembra na hora de Jó, né? Hoje eu vi um adesivo num carro que dizia assim:
paciência de Jó, fé de Abraão. Eu falei, esse é crente. Eu falei, esse é crente, ele tem a paciência de Jó e tem a fé de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor, porque a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a obra perfeita, a sua obra perfeita. Existe uma obra que precisa ser feita nas nossas vidas, precisa ser aperfeiçoada. Nós precisamos ter paciência em passar pelas provações, para que a gente possa ser aperfeiçoado, ser completo, poder ter um caráter aprovado, poder estar diante de Deus e poder mostrar as cicatrizes de guerra. Amém? Mostrar os frutos. Jesus, ele vai, quando nós nos encontrarmos com ele, ele terá a marca dos cravos. Ele não abriu mão, ele teve o seu corpo glorificado, ele foi ressurreto em glória, o seu corpo é glorioso, mas as marcas do cravo ele não abriu mão, que são as marcas eternas, que nós estaremos na eternidade e olharemos para Jesus e veremos a marca e nos lembraremos que Ele é o Salvador das nossas vidas. Ele sim passou toda a necessidade, toda a aflição, Ele passou, e Ele diz, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Glória a Deus. E aí Tiago ele conclui aqui dizendo assim: sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amém? Deus, Ele está muito mais interessado na sua vida do que você imagina. Eu costumo dizer que Deus, Ele não desperdiça lágrimas, tá, irmãos? Deus, Ele não desperdiça o seu sofrimento. Deus não está indiferente com o seu sofrimento. Às vezes nós queremos achar que Deus está indiferente. Fala, pô, Deus não está vendo? Deus está vendo, irmãos. Ele está vendo o que você está passando. E não pense que Ele te abandonou, porque Ele está junto com você. Só que é necessário, irmãos, passar por essas coisas, porque quando nós passamos, nós somos aperfeiçoados. O batismo com fogo que o Senhor Jesus preparou para a sua igreja é o batismo do aperfeiçoamento. Nós precisamos aprender a suportar as aflições da vida, porque, irmão, sendo crente ou não sendo crente, as dores do mundo estão aí, irmãos. As pessoas sofrem com traições, as pessoas sofrem com desemprego, as pessoas sofrem com drogas, as pessoas sofrem com tanta maldade que há no mundo. O mundo sofre, irmãos. A Bíblia diz que o mundo geme com dores de parto. O mundo está convulsionando. Nós vemos as reportagens aí dos recursos naturais, a luz, a energia elétrica cada vez mais cara. Daqui a pouco a água vai ser mais cara do que gasolina, do que petróleo. O mundo está convulsionando. O planeta não suporta mais tanta maldade. Mas nós que somos servos do Senhor, nós que somos filhos de Deus, as tribulações irão produzir em nós um caráter aprovado, irá produzir em você a paciência e a perseverança que você necessita para suportar e ser aprovado pelo Senhor, e um dia poder estar na presença do Senhor e também mostrar as feridas da alma, as marcas deste mundo que te sofreu, que te maltratou, mas você vai dizer: eu venci, porque Cristo venceu e eu também venci. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O batismo com fogo, irmãos, fala das diversas maneiras que o Senhor utiliza para corrigir os defeitos da nossa natureza decaída e conduzir-nos ao aperfeiçoamento que deve adornar os filhos de Deus. Amém? Nós temos que ser diferentes, irmãos. Quando a aflição bater na alma, quando o desespero gritar dentro de você,
Você tem que ter a perseverança de Deus e falar: Deus está comigo, Deus vai me ajudar, eu vou passar por isso. Basta cada dia o seu mal. Amanhã o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 e 13. O apóstolo Pedro, ele também nos fala acerca da provação. Ele fala o seguinte, versículo 12, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Olha que palavra que o apóstolo diz. Não estranhei essa ardente prova, porque como se coisa estranha vos acontecesse. Olha o que a Bíblia está nos dizendo. Por que você fica questionando Deus? Por que você fica dizendo para Deus que, por quê? Por quê? Como se essa provação, essa luta que você vive fosse algo estranho. Como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis também com Ele. Amém? Glória a Jesus. Você está passando luta, irmão? Jesus também passou. Se você está passando dor, Jesus também passou. Se você está passando aflição de alma, também Jesus passou. E não não se estranhe com isso. Por quê? Porque essa prova, esse fogo que está vindo sobre a sua vida, é para que quando Jesus Cristo voltar na sua glória, você também seja glorificado com Ele. Você também possa dizer: eu padeci com Cristo as mesmas aflições, e hoje eu estou, para a glória do Senhor, salvo, liberto, remido, e vou morar com o Senhor para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. É discipulado nível 2, irmãos. Não dá mais para ficar: não, irmão, faça o que tu queres, né? O Senhor sabe de todas as coisas, né? Não dá para ficar mais lá passando a mão na cabeça, dizendo: olha, não, venha como estás, né? Vem como estás. Não vem como estás não, irmão. Venha para ser purificado. Entenda que as lutas da vida não estão passando desapercebido aos olhos de Deus, irmãos, mas que eu e você, naquele grande dia, seremos aprovados. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus.